Cumprimentamos todos aqueles que nesta hora sintonizam com o nosso canal da TV Espírita para o Evangelho do Lar desta semana. Desejamos a todos votos de muita paz. Lembramos que para a realização do nosso Evangelho devem colocar sobre a mesa uma jarra com água, os copos em número suficiente para todos os participantes deste Evangelho e, como habitualmente, no início, para prepararmos o ambiente no nosso lar, para prepararmos também o nosso ambiente interior, a nossa tela mental, vamos escutar uma canção. Página 36. Venho com as minhas mãos vazias, venho te levar minha oração. Em busca de melhores dias, venho com Jesus no coração. Ajuda-me, Senhor Jesus, perdoa-me. Traga tua luz, ajuda-me a ser cristão, a perdoar no coração. Vem, Senhor, mitigar as dores do mundo. Vem, Senhor, alertar a humanidade. Traz, Jesus, esse teu olhar profundo. Vem, Jesus, acordar-nos para a verdade. Perdoa-me tanta ilusão. Acorde ao mundo em provação. Ajuda-me a ser cristão, a perdoar no coração. Todo
Espiritualidade superior amiga, amado Mestre Jesus, obrigado por estarmos reunidos neste momento de luz, buscando nos teus ensinamentos a força e o discernimento para a nossa caminhada. Que este ambiente esteja envolvido em paz, harmonia e amor, permitindo que os nossos corações se abram para compreender e praticar os ensinamentos do teu Evangelho. Pedimos a presença dos bons espíritos para nos inspirar e nos guiar, trazendo-nos clareza e serenidade, e que possamos absorver as lições de hoje com humildade e que elas sejam úteis no nosso dia-a-dia. Que a luz do teu amor, Jesus, ilumine o nosso lar, fortalecendo nossos laços e nos conduzindo sempre ao caminho do bem. Que assim seja. Do capítulo 17, Sede Perfeitos, Parábola do Semeador. 5. Naquele mesmo dia, Jesus, tendo saído de casa, sentou-se à borda do mar. Sentou-se à sua volta uma grande multidão, pelo que entrou numa barca onde se sentou, ficando todo o povo na margem. Disse-lhes coisas por parábolas, falando-lhes assim: Aquele que semeia saiu a semear, e enquanto semeava, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e os pássaros do céu vieram e comeram-na. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra onde haviam caído não tinham profundidade. Mas como o sol se elevou de seguida, foram queimadas, e como não tinham raízes, secaram. Outra parte caiu entre espinheiros, e estes, crescendo, as abafaram. Outra, finalmente, caiu em terra boa e produziu frutos. Alguns grãos deram 100 por 1, outros 60 e outros 30. Que ouça quem tem ouvidos de ouvir. São Mateus, capítulo 13, versículos 1 a 9. Escutai, pois, vós outros, a parábola do semeador. Quem quer que escuta a palavra do reino e não lhe dá atenção, vem o espírito maligno e leva o que lhe fora semeado no coração. Esse é o que recebeu a semente ao longo do caminho. Aquele que recebe a semente no meio das pedras é o que escuta a palavra e que nesse momento a recebe com alegria, mas, não tendo nele raízes, tem-na por pouco tempo. E, logo que sobrevêm reveses e perseguições por causa da palavra, ele tira daí motivo de escândalo e de queda. Aquele que recebe a semente entre espinheiros é aquele que ouve a palavra, mas depois as solicitações deste século e a ilusão das riquezas abafam nele aquela palavra e a tornam infrutífera. Mas aquele que recebe a semente em boa terra é o que escuta a palavra, que lhe presta atenção e em quem ela produz frutos e rende 100 ou 60 ou 30 por 1. São Mateus, capítulo 13, versículos 18 a 23. 6. A parábola do semeador exprime perfeitamente as cambiantes existentes na maneira de pôr em marcha os ensinamentos do Evangelho. Quantas pessoas há, com efeito, para as quais não passa ele de letra morta que, como a semente caída entre pedregulhos, não produz nenhum fruto? Ela encontra uma aplicação, não menos justa, nas diferentes categorias de espíritas. Não corresponde aos que apenas se prendem aos fenómenos materiais e deles nenhuma consequência tiram, porque neles mais não veem do que simples curiosidade. Daqueles que não procuram senão o lado brilhante das comunicações dos espíritos, pelas quais só se interessam quando lhes satisfazem a imaginação, mas que depois de as terem ouvido se conservam tão frios e indiferentes quanto eram. Os que reconhecem conselhos muito bons e os que admiram, mas para serem aplicados aos outros e não a si mesmos. Aqueles, enfim, para os quais essas instruções são como a semente que cai em terra boa e dá frutos. Do livro Vem Comigo, de Maria Teresa Magalhães, psicografada por Arnaldo Costeira.
íntimo. Frequentemente te consideras íntimo de alguém em quem confias tuas preocupações, teus pequenos dramas, confidências ou desabafos, sem cuidar, muitas vezes, de acautelar as imperfeições que todos alimentamos mais ou menos facilmente, e abrindo portas e pensamentos incontroláveis nos outros. Porém, esqueces teu próprio íntimo, o que és verdadeiramente, tua consciência, que bem pode ser o teu melhor amigo em todas as ocasiões, porque nunca deverá querer o teu mal, nem tampouco enganar-te a ti mesmo. Abre-te à reflexão e medita nos teus objetivos, nas tuas ações, nos teus pensamentos e sentimentos, buscando aperfeiçoá-los sempre. É de ti que dependerá o triunfo sobre ti mesmo. Leva a cabo tua reforma íntima e colherás os frutos de uma cimenteira de amor que necessariamente farás em teu caminho. Ama-te para poderes amar ao próximo. A parábola do semeador que ouvimos, que é o tema da leitura de hoje, é, como todas as palavras, o retrato fiel daquilo que ela exprime, daquilo que ela ensina. Podemos, particularmente aqueles que agora militam na doutrina espírita, na doutrina cristã espírita, aquilo que foi o seu próprio trajeto nesta vivência, até chegarem ao momento de agora, ao dia de agora, ao dia em que começaram a aceitar as verdades cristãs. Lembramo-nos que, de facto, houve um tempo em que, ouvindo aquilo que eram as mensagens evangélicas, as punhamos de parte, simplesmente. Escutámos-las durante um tempo, ouvimos-las durante um tempo, tentaram que seguíssemos durante um tempo, mas com o crescimento, com o bulício da sociedade, com o bulício e a irreverência da juventude, tudo foi posto de parte. Só mais tarde ouvimos com mais atenção aquilo que eram as mensagens de Jesus. Só mais tarde é que começámos a tentar perceber melhor aquilo que elas queriam dizer. E só depois, um tempo, depois de as termos ouvido e meditarmos sobre aquilo que elas, em alguma profundidade, já nos diziam, é que decidimos empreender aquilo que é o aprendizado. Estamos, talvez, naquela última fase de recebermos a mensagem, a tentarmos compreender, a tentarmos analisar, estudar, mas, sobretudo, a tentarmos pôr em prática. É essa a terceira parte, a terceira orientação desta parábola. É aquela, talvez, que se torna mais difícil na vida de todos nós. É nós, embora sendo, como dizem muitos cristãos, desta ou daquela religião, são cristãos apenas, às vezes, ao fim de semana. O cristão tem que ser cristão, como nós sabemos, diariamente, a qualquer momento, quer na família, quer na sociedade, quer seja aqui, quer seja acolá. Temos que ser cristãos completamente, interiormente, colocando aquilo que são os ensinamentos na nossa vivência prática. Somos nós que temos que ir de encontro ao aprendizado e ao conhecimento. Não é o conhecimento que tem que vir para nós, somos nós que temos que ir ao encontro desse conhecimento. E estamos nessa fase a tentar ver se não perdemos esta vontade enorme que nos colocam os bons amigos que temos, os bons espíritos, os nossos orientadores espirituais que querem que de uma vez por todas nós aprendamos a ser aquilo que Jesus nos pede, a sermos capazes de amar Deus, a sermos capazes de amar o próximo, a sermos capazes de interiorizar e pôr em prática a cada momento aquilo que é a grande verdade que Jesus trouxe e que nos liberta. Sabemos que isso vai acontecer, por isso lutamos e pedimos diariamente e a cada momento também ajuda aos nossos bons orientadores para que nunca saiamos do trilho onde agora queremos continuar. Nesta parábola que escutamos do semeador, Jesus faz, de alguma forma, um retrato daquilo que é a humanidade,
no que diz respeito aos ensinamentos que ele nos deixou. A forma como os homens têm tomado esses ensinamentos e os têm colocado ou não em prática nas suas vidas. E vemos, pelos exemplos que ele referiu, utilizando-se desta simbologia da sementeira, de atirar a semente para ver se ela produziria frutos ou não, nós vemos que ainda há, na humanidade, pessoas para as quais os ensinamentos de Jesus, as suas palavras, aquilo que foi o seu exemplo de vida, nada significam. E, portanto, não produzem fruto nenhum, nem sequer a semente germina, nem sequer a sua palavra é acolhida de alguma forma. E depois vemos que existem outros que ainda param para escutar esses ensinamentos, essas palavras, ainda de alguma forma ficam como que entusiasmados por querer ouvir aquilo que ele nos ensinou há mais de 2000 anos. Mas depois, porque o seu íntimo ainda não está preparado e, como nós ouvimos na segunda leitura, o nosso íntimo tem que ser trabalhado por nós mesmos, temos que refletir sobre o que somos, sobre o que fazemos, qual o propósito da nossa vida. Esses que ainda não têm o solo suficientemente fértil para produzir, a semente começa a germinar, mas depois é abafada. É abafada porque nós, aqueles que ainda assim pensam, aqueles que apenas se entusiasmam por aquilo que é o culto exterior, que ainda não se decidem a refletir profundamente sobre as palavras, a tentar compreendê-las, a tentar vivenciá-las, se deixam dominar por outros interesses, nomeadamente pelos interesses materiais, por outras questões da sua vida. E esta parte da vivência do Evangelho, ou seja, da vivência da espiritualidade na nossa vida, fica de lado. E por isso acaba por abafar e também não produzir frutos. E depois temos aqueles que já compreendem, que aceitam e que tentam pôr em prática aquilo que são os ensinamentos de Jesus e que vão se modificando para melhor, que vão transformando a sua vida, que vão fazendo a tal transformação interior, a reforma íntima que muitas vezes também ouvimos falar, e que é, ao fim e ao cabo, o produzir os frutos da semente. Aquilo que Jesus nos trouxe, as orientações que nos deu, a forma como exemplificou a prática desses ensinamentos, deve ser para nós um roteiro, um exemplo a seguir, de forma a que na nossa vida nós possamos pôr em prática esses mesmos ensinamentos e assim modificarmos a nossa maneira de ser, melhorarmos-nos a cada dia que passa, tornando-nos cada vez melhores a caminho da perfeição, que é esse o objetivo final da nossa existência. Estamos aqui para aprender a amar, para aprender a perdoar, para aprender a tolerarmos uns aos outros, a convivermos uns com os outros, por forma a que possamos ser uma verdadeira família. Como Jesus nos disse, os verdadeiros cristãos reconhecer-se-ão por muito se amarem. É esse o convite que ele nos faz. É essa a sementeira que ele continua ainda hoje a fazer e nós, o nosso íntimo, o nosso solo arado, precisa naturalmente de trabalho pessoal, de trabalho individual, para que estas mensagens, para que estes conhecimentos se interiorizem na nossa vida e possam ajudar-nos na nossa condução e na nossa prática diária daquilo que são
os deveres cristãos para que possamos ser, cada dia que passa, melhores do que fomos nos dias anteriores. Então reflitamos sobre estes ensinamentos. Queremos neste momento, Senhor, agradecer aquilo que são as dádivas que vamos recebendo pelo conhecimento, pela compreensão das orientações que nos trouxeste. Que sejamos capazes, Senhor, que sejamos capazes nas nossas orações podermos irradiar aquilo que temos, que sabemos ser pouco, muito pouco, mas que, em conjunto com todos aqueles que estão reunidos agora à volta deste nosso Evangelho, possamos imaginar amigos, familiares, presentes ou ausentes, como os inimigos, imaginando, Senhor, que a nossa vibração, a nossa paz, o nosso querer, é que eles se encontrem bem, que aquilo que lhes possamos transmitir agora, que os bons amigos no além, que nos acompanham nestas reuniões em que queremos juntar-nos todos com a predisposição de nos colocarmos ao serviço deles, doando aquilo que é o pouco, mas que é muito, para esses irmãos bons, que pertencendo às falanges de recolha de fluidos e de energia, transportam aquilo que temos e levam para aqueles que mais precisam, espalhados por todo o orbe. Que sejamos, Senhor, hoje e sempre capazes de sermos instrumentos fiéis na sequência daquilo que ouvimos pelas mensagens que vamos interiorizando e que sejamos exemplos daquilo que nos pedes há tantos séculos. Que sejamos capazes, Senhor, sempre de amar o nosso próximo, de amar a Deus como nosso Pai, para que possamos alcançar no momento próprio, quando o merecimento chegar, aquilo que são os lugares sublimes da casa de Deus, conforme nos prometeste e sabemos que existem. Por isso te agradecemos tudo, hoje e sempre, e que a tua paz se irradie por todos os nossos corações e por todos aqueles que continuam ouvindo aquilo que é a mensagem sublime que nos queres colocar dentro dos nossos corações. Que a tua paz fique sempre conosco. Página 35. No meio da tormenta e da dor, só a fé consolará. A lei da causa e efeito soará, e a luz triunfará. Ao homem que teima em prosseguir, a errar sem parar, gritamos que resolve fluir. Quando não é sofrer até mudar. Na terra onde o ódio imperar, meu Senhor, só a dor fará acordar. Aqueles que trabalham na maldade chorarão, sofrerão.
nossa forma de viver. Uns os bons, mas os maus, tal é a lei. Vamos então beber a água que colocamos no início da nossa reunião e que a espiritualidade amiga magnetizou para nós, para a nossa saúde, para o nosso bem-estar. Vamos continuar a cultivar esta paz, esta harmonia no nosso lar, aproveitando os momentos que temos agora para continuarmos em conversação saudável com os elementos da família, em tudo aquilo que for necessário, que se faça urgente tratar. Lembramos que as leituras que nós usamos no nosso Evangelho no Lar são publicadas mensalmente no Jornal Espírita e que, se desejarem ter acesso a elas previamente, poderão tornar-se assinantes do jornal. Para isso devem enviar um e-mail para jornalespírita@gmail.com, solicitando todas as informações que achem necessárias para se tornarem assinantes. Desejamos a todos uma continuação de bom dia ou boa noite, consoante a hora e o local em que nos escutam nesta hora. E lembramos que amanhã estaremos novamente em contacto na nossa associação com mais uma palestra por volta das 20h30 e na sexta-feira, no mesmo horário, estaremos novamente em contacto convosco. Votos de muita paz, que Jesus nos abençoe.